Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é dia 6 de março de 2024. Estamos numa quarta-feira e estamos no meio da natureza. Águas renovadas, choveu, bênção, quando a chuva é calma e tranquila, vem alimentando todos os seres viventes, dando continuidade à espécie animal, vegetal e humana. Obrigado, gratidão por tudo, Senhor. Mas quero fazer uma reflexão com vocês sobre uma passagem que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 6, que fala que tinha que ter um propósito, algo a ser realizado. E o profeta escuta a voz do Senhor Deus no seu coração. E ao ouvir essa voz no seu coração, ela vem ecoando, colocando uma responsabilidade, um compromisso que alguém deveria fazer, executar, para melhorar o quadro a qual eles estavam vivendo naquele momento. Perturbação, negligência, teimosia, avareza, mentira, corrupções, da mesma forma que acontece nos dias de hoje, talvez perto de onde você está, em situações que você pode observar em todos os campos. E ali está falando sobre governo, autoridade. E é uma pergunta, tá, mas quem é que vai falar isso para eles? Principalmente para a autoridade máxima, que era o rei, para que haja uma mudança de comportamento e as pessoas se espelhem nesse rei para também seguir a jornada, o caminho, o fluxo. O profeta Isaías: envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então tu vai e diz para essas pessoas que estão com os ouvidos tampados, porque há muita conversa já, mas eles não estão prestando atenção. As coisas estão acontecendo, mas eles não estão vendo com os olhos da dimensão espiritual. E eu cito de novo, relembro a vocês que já falei sobre esse assunto, que Jesus também, em Mateus 13, fala sobre a parábola da semente. E na continuação da parábola da semente, os apóstolos pedem um entendimento da parábola. Pô, mas até vocês não entenderam o que eu disse? Então, é porque os ouvidos estão agravados. Vocês estão escutando, mas não estão entendendo. Os seus olhos estão tampados, vocês estão vendo, mas não estão enxergando. E o poder de Deus tem que fazer uma transformação, que desça esse poder de Deus, ou que apareça esse poder de Deus e haja movimentos para que entendam, percebam que existe um ser superior sobre nós todos e que todos nós vamos dar conta. Tem uma dimensão maior do que esse plano terreno, que algumas pessoas acham que chegou no teto e eles são o máximo e mais não precisa recorrer mais ninguém e acabou ser por ali. Não, vocês estão muito enganados. Há um poder espiritual que vocês não entenderam porque vocês estão cegos, estão surdos, e o poder de Deus há de se manifestar. E essa passagem me faz também reportar o apóstolo Paulo, quando ele fala para as pessoas que era para aguentar ele um pouquinho mais de tempo. Porque algumas pessoas, ao ouvir Paulo, também ficavam angustiadas. Angustiada no sentido porque a palavra estava tocando e eles estavam se ofendendo com a palavra. Já começaram a ter conotação do entendimento, mas não da percepção que haveria de mudar a pessoa, mudar o seu comportamento
mas não que colocasse sobre a culpa dos outros do comportamento que ela estava tendo errado. E estavam já com raiva de Paulo, porque Paulo estava falando uma verdade. E ele diz assim para eles, e para alguns que já estavam entendendo, estavam mudando, outros que estavam firmando para continuar errado. O errado no contexto daquilo que se chama ilicitude, blasfêmia, engano, mentira, coisas que o homem e a mulher se perdem na caminhada e saem da sua essência e perdem a sua razão, mas ficam dentro das suas convicções mundanas, materialistas, e se perde a real justiça que deveríamos contemplar e nos regozijar com a justiça, e não ser infiel e aplaudir injustiças. E quando Paulo começa a falar sobre esse aspecto, aqueles que não queriam mudar ficam brabos. Os que já estavam recebendo estavam mudando o quadro, estavam melhorando tudo à sua volta. Aí Paulo diz: me aguentem um pouco mais, porque eu estou com zelo de vós, e esse zelo é de Deus, ou seja, cuidado, um cuidado de Deus. E Deus é amor, e Deus é justiça, e Deus é luz, e Deus era no coração de Paulo, emanando sobre a palavra que fora colocada no seu coração, para que ele assim falasse como os profetas antes dele e após ele, assim como lá Isaías estava dizendo: como é que vai ter alguém que fale se não ele não for enviado? Envia-me a mim. Então ele era um enviado, profeta messiânico. E porque não tinham a compreensão e não queria tê-lo, essa compreensão, e queriam ficar dentro das suas razões, mesmo que as razões que fossem confeccionadas, construídas, elaboradas com o propósito de andar naquele sentido contra o povo em favor de uma corte, em favor de um reinado, mas prejudicando uma nação, um povo, o povo de Israel, sendo amassado, sendo prejudicado, sendo cercado pelos seus inimigos, seus adversários, e muitas vezes sendo levado cativo por outros povos estranhos naquela geografia, naquele tempo. E o profeta foi para fazer a advertência por edito espiritual de Deus, um edito espiritual de Deus no coração do profeta. E Paulo, depois que também entende a mensagem da graça, ele fica apaixonado por esse entendimento que chegou até ele, que ele até chega a dizer, numa ocasião, que nada mais o separaria do amor de Deus, nem o frio, nem o calor, nem a morte, nada mais. Porque ele entendeu que não somente mudou ele, estava mudando vários pensamentos e atitudes de outras pessoas perto dele, longe dele, quando ele mandava os seus bilhetes, as suas cartas escritas, os mensageiros que levavam essas correspondências, e lá eles faziam uma reunião e liam aquela carta, aquela recomendação. Zelo de Deus, zelo de amor, de preocupação, de proteção. Assim como o pai e a mãe têm o zelo para com os seus filhos, que querem sempre o melhor, que educam e mostram um caminho melhor para que caminhem e que se não desvie dele.
até que chega na idade da sua razão, que seria a razoabilidade, ele também escolher se ele quer ficar nesse caminho ou desviar-se desse caminho e seguir a sua vida. Só que os conselhos foram dados. As referências dos fatos que aconteceram com os antigos, os mais velhos, os experimentados, já chegou na época de dizer para esses outros que poderia acontecer com essas pessoas, com essas gerações, coisas ruins e difíceis pelas escolhas erradas e por aquilo que é apresentado como bonito e novo, como renovação, uma nova forma, uma nova era, uma nova existência, acabando-se um ciclo e começando outro. Mas a essência da verdade, da justiça e do amor, da pureza divina de Deus, que é imutável, essa deveria e seria muito bom que permanecesse no seio da família, no seio das casas, de uma sociedade íntegra, ordeira e pacífica. Mas as pessoas também escolhem andar de forma errada, desequilibrada, e tornando isso como se fosse algo do passado, e não se faz mais isso. Eu falando uma mensagem aqui para vocês que estão nos escutando, do profeta Isaías, que dá mais ou menos uns 2.700 anos passados, o de Paulo um pouco mais de 2.000 anos, 2030 por aí, passados, ou nem isso. E ela é contemporânea, porque a essência de Deus ela nunca mudou. O que se tem na nossa volta, criado através da tecnologia, do mundo da robótica, da ciência, da tecnologia, isso que veio para aperfeiçoar, para melhorar o trabalho, acelerar a confecção de materiais, o transporte e a comunicação, a ciência, a química e a física vieram para ajudar. Mas quando se usam as ferramentas de forma propositalmente errada, para enganar, para manipular e até para propriamente para lograr vantagens e tirar a vida de pessoas, nós vimos que a maldade também acompanha durante as gerações, porque assim como o mal operava lá, opera hoje, assim como o bem operava lá, opera hoje. Então está na essência de cada um, naquilo que alimenta, daquilo que gosta e que escolhe. Então tem o bem e tem o mal, tem a luz e tem as trevas. As trevas é a ausência de luz, tem o ódio e tem o amor. E muitas vezes elas estão caminhando próximas uma da outra, e nós podemos ver através do resultado do comportamento de cada um aquilo que se está se colhendo, se são coisas boas ou coisas ruins. Se vai ser colocado na balança esse peso e vai ser encontrado alguma coisa que se pese de bom, ou vai se encontrar achando falta de alguma coisa que seja bom e proveitoso. Envia-me a mim, Senhor. Estou aqui. Dentro da simplicidade daquilo que posso falar até então, daqueles que podem ouvir e entender. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, teus projetos, hoje e sempre. Eu estou em paz e você está? Que bom que você esteja em paz, tu com a tua família e com os teus. Se você não estiver, procure essa paz e agarre ela, abrace ela e caminhe com ela. Shalom.